pessoas que gostam de acompanhar pelo Twitch. Estamos aqui ao vivo e a cores agora pelo Twitch. É um prazer estar mais uma vez juntamente com todos vocês, trazendo aquilo que jamais será comentado, jamais será falado em qualquer mídia aí no Brasil. E para os nossos amigos do Facebook, vamos começar aqui na página do Facebook, que sempre dá uma travadinha, mas estamos ao vivo agora pelo Facebook, com o nosso canal 4SA Flórida. Muito prazer à família brasileira, muito boa noite, melhor dizendo, a toda a família brasileira, a família europeia, africana, asiática, a família da Oceania, onde quer que você esteja acompanhando esse Hangout, saiba que é um prazer tê-lo ou tê-los aqui comigo. Obrigado por abrir a porta da sua casa e me deixar entrar. Vamos ver quem já está presente aqui. Tem gente que não gosta, né? Que fala assim, pô, esse cara enrola pra caramba, entra direto no assunto. Eu gostaria de dizer para aqueles que criticam, que eu fico enrolando, que os meus pais me ensinaram a boa educação de saudar as pessoas com boa noite. Se por um acaso você não teve, infelizmente não teve essa educação, não posso fazer nada. Basta que você adiante então e corte a introdução, tá bom? Então vamos ver quem está aqui. Ingrid Silva, Francisca Jaildes, Branca Barreto, Odenor Aquino da Silva. Um grande abraço para você, Odenor. Peço desculpas por não ter te dado atenção hoje. Quando você ligou, já estava no trabalho, tá bom? Abilde Vieira da Costa, Kennedy Petkov, Ana Paula Bachega, Murilo Brito, quem mais? Elida Vicelli, Camila Vildízios, Jonas Baruffi, Silvia Angelino, Cíntia Rosa, Lia Maria, Edileuza Oliveira, Diva Molon. Tá uma greve aí nos Correios, né? O pessoal tá comentando aqui no chat. Marcos Batista. Peraí, rapaz. Ele quer minha garrafa. Dá uma garrafa pra ele aí, né? Toma banho. Ele me viu bebendo água aqui, quer minha garrafa. Marcos Batista, Denilde Vilas Boas Rezende, Marcos Rosado, Marli S. Valente, Edileuza Oliveira, Verdades e Fatos, muito boa noite também, Edson Souza, Bel Girassol, Luciano Aparecido Silva, Verdades e Fatos, amados, quem puder, baixe os vídeos desse canal. Esses hangouts, pois, num futuro próximo, acredito que serão tirados. Eu também acredito. Georgia Maia, muito boa noite para você, Georgia. Marli Araújo, André Castilho, boa noite também, meu amigo. A paz. Lidiane Carvalho, quem mais? Rafael Duarte. Já 180 pessoas, deixa eu dar uma limpadinha aqui. 180 pessoas acompanhando, muito obrigado, tá bom? Vamos ver aqui agora também pelo Facebook, apenas limpando aqui o óculos, né? A gente vai ficando velho, então precisa, velho não, né? Um pouco gasto. E aí precisa-se de um óculos para poder ler e também, como eu trabalho o dia todo olhando para a tela do computador, chega à noite e os olhos estão cansados. Vamos ver aqui pelo Facebook quem está aqui. Opa, já muita gente também chegando. Leandro Santos, Ingrid Gonçalves, Saulo Mota, Sônia Regina Granzotto, Leandro Santos, Odenor também aqui, Ingrid Gonçalves, já falei, Lani Santiago, Marcos Rosado, Carmen Paz Barreto, Ana Cristina Guimarães, Marco Antônio Ciciriello, Daniel Lim, Gracinha Santos, Denilson Nunes, Wallace Matos, Cristina Marques. Boa noite para todos vocês. Denise da Assunção, Isaú Santana, Deni Vilas Boas, Saulo Mota. Muito boa noite a todos vocês que estão chegando também pelo Facebook, tá bom? Pelo Twitch não dá para acompanhar pelo chat, porque eu já estou aqui sem devices para poder acompanhar pelo chat. Muito bem. Bom, hoje pela manhã, já 201 pessoas acompanhando, muito obrigado. Eu comecei a fazer uma transmissão e falar da carta, essa carta aqui, ó, do FBI. E quem acompanhou sabe o que aconteceu.
como se diz em inglês, out of the blue, assim, sem nada. A transmissão foi cortada e fiz um vídeo depois de 6 minutos explicando e pedindo desculpas pela falta de educação do FOISTube. Mas o que a gente pode esperar de uma mídia onde a verdade tem sido combatida a todo e qualquer custo, juntamente com o Facebook, não é mesmo? Falando em Facebook, permita-me aclarar aqui uma coisa muito importante. Eu já anunciei, vou sair na primeira semana desse mês que está por iniciar, de março, do Facebook. Tem muita gente me pedindo para se tornar amigo. Eu tenho adicionado, não vejo nenhum problema, mas eu quero já de antemão anunciar a todos que na primeira semana do mês de março estarei saindo do Facebook. E aí algumas pessoas, Gustavo, e como a gente vai poder entrar em contato com você? Olha, eu acredito que já tem gente aí da família 5%, Fernando, Mundo Estranho, o pessoal da família 5%. Quem tiver aí da família 5%, eu vou colocar aqui agora o meu telefone, tá bom? Meu telefone está aqui, vou colocar aqui no chat. E aí vocês podem me pedir para ou me adicionar, tá bom? Já está aí o meu telefone. Vocês podem, por favor, me adicionar e eu vou aceitar o seu pedido. E aí toda e qualquer notícia, como eu faço diariamente pelo Facebook, eu mando para vocês e vocês vocês podem colocar na página de vocês. Não precisa nem dar o crédito nem nada. Coloca lá na página, porque eu sei que são notícias importantes e que muita gente, poxa, Gustavo, não é justo, a gente vai sentir falta, coisa e tal. Eu entendo tudo isso. Aqui para o... Deixa eu ver se dá para colocar aqui no Facebook. Vou colocar aqui o meu número também no Facebook, tá bom? Mais um. Estou colocando aqui o meu número para o pessoal do Facebook. Vocês podem copiar e depois que terminar essa transmissão, aí vocês, está aí, ó, coloquei no Facebook também o meu número. Aí vocês podem me adicionar e eu vou aceitar, então a gente vai se manter em contato, ok? E também aqui pelo canal, até quando o FOISTube permitir e até quando o nosso Pai também assim quiser. Amém? Então, meus amigos, aproveitando que nós ganhamos 1 hora com essa mudança de horário, não há assim uma necessidade tremenda de correria, então vamos direto ao assunto, ok? Bom, quem ainda não baixou os livros, lá na minha página, está bem lá para baixo, porque todos os dias eu coloco um caminhão de postagens. Procura baixar os livros que eu disponibilizei. Tem outros também que eu vou disponibilizar essa semana ainda. Não prometo hoje, porque terminando aqui o Hangouts ainda tem muitas coisas a serem feitas. Mas procure baixar esse livro que começamos a comentar sobre o mesmo na semana passada, na terça-feira passada, que é o livro O Anticristo. Esse livro aqui, ó, vou compartilhar com vocês. Aqui a minha tela, tá bom? Compartilhando aqui com vocês e nós vamos ver esse livro, O Anticristo. Ele está aqui, ó. E eu comentei um pouco sobre o 9º capítulo, que é a 13ª linhagem satânica. O pessoal que está acompanhando pelo Facebook terá a condição de ouvir, né? Porque não dá para compartilhar o livro pelo Facebook. E vocês do Twitch também poderão ouvir, já que eu vou ler aqui o livro. E eu gostaria do máximo da sua atenção. Quando tiver uma coisa mais pesada, eu aviso com antecedência para que vocês, então, não permitam que os seus filhos, crianças, ouçam ou sequer leiam o que vai ser dito. Não que palavrões, nada disso. Quem me conhece sabe que eu não tenho essa índole. Mas tem coisas que refere-se somente a adultos, ok? Então, uma boa noite para todos, pessoal do chat, família 5%, amigos do Facebook, inscritos do canal. Vamos em frente. Diz assim, a 13ª linhagem satânica. Tem alguém aqui mandando uma mensagem. Opa, aqui.
Vamos lá, voltando. Segundo uma informação da imprensa procedente de Roma, o presidente e fundador do Clube de Roma, e eu mostrei para vocês esse Clube de Roma, a revista, está aqui, até aqui, bem à disposição, já deixo tudo bem à disposição. Vou mostrar, bom, estou compartilhando o livro, não dá para mostrar para o pessoal do canal, mas aí o pessoal do Facebook pode ver aqui a revista que fala sobre o Clube de Roma. Uma revista exclusiva que eu tenho. Isso daqui é um tesouro. Então vamos lá. O presidente fundador do Clube de Roma, Aurélio Peccei, disse que um chefe carismático seria o único que poderia salvar... Não está compartilhando? Muito bem, vou parar aqui novamente. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Parou? O que está vendo aqui com... Parou a transmissão, não está saindo mais... Vamos lá. Desligar a minha câmera, você acredita nisso? Olha, a coisa está ficando interessante. Desligar a minha câmera, pessoal. Desculpe. Eu, quando olhei aqui pro computador, desligar a câmera. Vou compartilhar aqui novamente. Vamos lá. Olha, interessante isso, hein? Tá bom. Vamos lá. Bom, então... Foi tudo um ensaio, vamos agora a Vera. Segundo uma informação da imprensa procedente de Roma, o presidente e fundador do Clube de Roma, Aurélio Peccei, disse que um chefe carismático seria o único que poderia salvar o mundo dos transtornos sociais e econômicos que ameaçam destruir a civilização. Como se disse antes, sobre a fundação da religião satânica, essa é uma religião que tem como doutrina básica que Satanás governará o mundo algum dia. Uma suprema linhagem final conhecida entre os soberanos invisíveis, como a 13ª linhagem, foi impulsionada por Satanás para que dela nasça um rei que governará o mundo inteiro. Esse personagem já nasceu, e os soberanos invisíveis o estão preparando já faz muitos anos. Tem sido mantido separado em um pequeno povoado, zelosamente guardado, próximo de Londres, e logo será apresentado ao mundo. Logicamente que está falando do anticristo, que eu também creio que ele já nasceu, já está entre nós, sendo que não pode ser manifestado ainda ao mundo. Parou outra vez a câmera? O que está vendo? Parou outra vez a minha câmera, pessoal. Olha, tá difícil, hein? Vamos lá. Aqui. Aqui não dá para mostrar a vocês. Tá aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal do Facebook. Olha só. Tá vendo esse vermelho aqui? Estão desligando a minha câmera. Aí eu tenho que ligar aqui. Tá aí. Tá vendo? Apareceu. Se eu aperto aqui, corta a câmera. E eu não estou apertando. Então a câmera está desligando sozinha. Aí tem que voltar aqui. Deixa eu colocar aqui Settings. Tá aqui a câmera, tá tudo legal. Estão desligando a câmera. Vamos lá. Aí, voltou agora, novamente. Tá vendo aí? Então, não deu para mostrar para vocês aí do FoiceTube, mas deu para mostrar para o pessoal do Facebook. Tá bom? Deixa eu colocar aqui uma mensagem. Tá aqui, pessoal. Estão desligando a minha câmera. Olha. Vamos lá, 286 pessoas, não tem problema. Hoje eu estou com um espírito bem sarcástico. Não tem problema. Vamos lá. Continuando. Muito bem. Aqui estou compartilhando novamente. Vou esperar aparecer ali. Para o pessoal que está acompanhando. Aí está. Voltando então, pessoal. É incrível, né? O canal tem só 25 mil pessoas. Ainda está chegando a 25 mil. Mas como incomoda, não é mesmo? Como incomoda.
Vamos lá. Pessoal, se desaparecer a câmera, pelo menos fica o áudio, tá bom? Mas eu vou estar aqui monitorando e todas as vezes que cortarem a câmera, eu volto novamente, tá bom? Então eu estava dizendo que eu também acredito que o anticristo já nasceu e está entre nós, sendo que ainda não pode se manifestar ao mundo ou ser manifesto ao mundo, porque o Espírito Santo ainda está aqui, mas ele está sendo preparado. Como disse aqui, onde foi que eu parei? Aqui. Esse personagem já nasceu e os soberanos invisíveis o estão preparando já faz muitos anos. Tem sido mantido separado em um pequeno povoado, zelosamente guardado, próximo de Londres, e logo será apresentado ao mundo. Para fazer que ele seja aceito, será apresentado como um descendente da casa de Davi, por meio de uma suposta descendência de Jesus e Maria Madalena. Ó, já cortou de novo, ó. Já cortou de novo. Eu estou vendo aqui. Por isso que eu trabalho com outro computador para ver. Já cortou novamente. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, tá bom, pessoal? Rapidinho. Rapidinho, vamos ver aqui. Ok, reiniciei a câmera. Voltando aqui. Olha lá, desligado novamente. Tá tudo certinho. Os settings todos certos. Então, ó, já cortaram novamente. Vamos ligar aqui. Tá aí a câmera outra vez. Peço paciência às pessoas e também desculpas por isso. Não é uma falha minha. Vamos lá, novamente. Vamos compartilhar aqui. Compartilhando a tela. Apresentando para todos. Muito bem. Estamos novamente de volta. Então, como eu estava dizendo, já não sai desse pedaço, né? Interrompido já 3 vezes. O problema, a questão vai ser o seguinte. Tem muita gente pensando que o anticristo... Deixa eu voltar então a câmera agora para mim, e depois eu volto aqui para o livro. Tem muita gente pensando que o anticristo, ele será muçulmano. E erroneamente, as pessoas até associam as cores dos cavalos do Apocalipse, ou dos cavaleiros do Apocalipse, ao Islã. Porque todas as nações islâmicas têm aquelas cores em suas bandeiras, o branco, o vermelho, o verde. Na realidade a Bíblia fala amarelo, mas seria um amarelo no grego chloros, um amarelo meio esverdeado, que do grego seria a cor da morte, e o preto. Então muita gente pensa que o anticristo será o Mahdi, que será islâmico. Mas as pessoas se esquecem do seguinte, que não existe um judeu que confie em um muçulmano. Porque o anticristo, ele, como diz lá, pega a sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia. Vamos ver Daniel 9:27. Daniel 9:27, por favor. Diz assim. Não, 9 não, perdão. 9:27, perdão. Diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, essa aliança que o anticristo fará não será uma aliança
amigável, mas sim algo imposto. Algo imposto. Como isso vai funcionar? Veja bem, não que eu seja o dono da razão, mas a palavra de Yeshua nos dá indícios que não pode ser um muçulmano, já que um judeu jamais confiaria um tratado de paz com um muçulmano. Vejam lá como está aquela guerra entre Israel e a Palestina. Então, essa família dos merovíndios, que é uma família que descende dos reis medievais, que, segundo eles mesmos, eles têm são da linhagem de Davi e também têm a semente de Satanás, segundo a própria definição dessa família. Então, o anticristo, ele falsificará uma linhagem, uma árvore genealógica e enganará os judeus, fazendo-se passar por um descendente de Davi. Porque os judeus sabem que o Messias, ele tem que descender, ouvir da linhagem do rei Davi. E o muçulmano não. O muçulmano não procede. O muçulmano procede de Ismael, do filho da escrava. Então tem que vir de Isaac e não de Ismael. Por isso não pode ser um muçulmano. E segundo o que eu pude averiguar ontem, que eu tive tempo para estudar um pouco, além de ser de uma família merovíndia, esse anticristo também será descendente da tribo de Dan. E nós vamos ver isso, talvez, não sei se dará para ver tudo hoje, mas vocês já sabem. Caso não dê, amanhã aqui estaremos novamente nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Mas o anticristo, então, ele vai enganar aos judeus com essa falsa linhagem, com essa falsa árvore genealógica. E depois, lembram que a palavra diz que a besta foi ferida com uma ferida mortal, mas milagrosamente se recuperou? Segundo estudos de alguns judeus que dedicam toda a sua vida ao estudo da palavra, acontecerá que os judeus perceberão que foram enganados pelo anticristo. E então alguém atentará contra a vida dele. Não sei, pode ser um disparo, a queima-roupa, apontar uma arma para a cabeça, e ele vai se recuperar milagrosamente. E aí as pessoas passarão a temê-lo. Mas tenha em conta o seguinte: não pode ser um muçulmano, porque ele firmará um acordo de paz com Israel e com os árabes, para que então seja construído o terceiro templo. E os árabes não querem, jamais permitirão que o terceiro templo seja construído. Então tem que ser alguém com uma sabedoria sobre-humana. Por isso, como nós vimos nesse livro, ele está sendo preparado, está sendo preparado pelos Illuminati, globalistas, satanistas, para que então ele venha persuadir e enganar tanto árabes quanto judeus. Então, sublinhe Daniel capítulo 9, versículo 27. Continuando aqui, vou compartilhar a minha tela mais uma vez. Espero que funcione bem. Vamos lá. Então aqui diz o seguinte: para fazer que ele seja aceito, será apresentado como um descendente da casa de Davi, por meio de uma suposta descendência de Jesus e Maria Madalena. Dirão que Jesus nunca morreu, que teve um relacionamento com Maria Madalena, e desse relacionamento nasceu um varão. Argumentarão que Jesus não morreu na cruz, que se casou, que teve filhos e que sua descendência ainda existe. Depois de prolongadas investigações sobre os satanistas de alto nível, descobri que a linhagem que estava na mente dos soberanos invisíveis não era a linhagem de Jesus Cristo, mas uma muito especial e suprema 13ª linhagem, que foi concebida com o mesmíssimo sêmen fornecido por Satanás. Vai vendo, pessoal. Dentro dos rituais dos soberanos invisíveis, a ênfase da 13ª linhagem é que eles são a semente de Satanás. O pretenso futuro rei do mundo será o anticristo e sairá dessa 13ª linhagem satânica.
Esse personagem fará portentosos milagres e será um Messias para muitas pessoas, ao passo que, na realidade, para os cristãos, será o anticristo. Será considerado por muitos como o salvador do mundo. O anticristo e seu povo mostrarão ao mundo diversos objetos religiosos, como os ossos de Moisés, a Arca da Aliança. Já cortou novamente, né? Tá difícil, hein, pessoal? Hoje tá difícil, né? Olha, já parou novamente. Vamos lá. Tá aqui, ó, tá parando sozinho. Eu teria que reiniciar o computador, mas se eu for fazer isso, a live vai para o espaço. Então não me importa de toda hora ter que parar e continuar aqui. Eu sei que vai dar seu fruto. Então, continuando aqui, diz o seguinte: esse personagem fará portentosos milagres e será um Messias para muitas pessoas, ao passo que, na realidade, para os cristãos, será o anticristo. Será considerado por muitos como o salvador do mundo. O anticristo e seu povo mostrarão ao mundo diversos objetos religiosos, como os ossos de Moisés, a Arca da Aliança e objetos do Templo de Herodes. Os meios de comunicação mundiais apresentá-lo-ão como um herói de grandes proporções. Os que se opuserem serão silenciados. Agora vamos fazer uma pausa aqui. Vou voltar novamente para mim. Aqui a imagem. O problema está em compartilhar a minha tela. Quando eu compartilho a minha tela, está dando esse problema. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, por favor. Vamos desvendar agora, ou melhor, desvendar não. Vamos desfazer agora uma grande confusão que impera no meio evangélico. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Por que nós devemos estudar o livro do Apocalipse? Porque é o único livro, comparando com os outros 65, a Bíblia tem 66 livros, 39 do Antigo da Primeira Aliança, 27 da Segunda. Então é o único livro de todos os 66 que tem uma promessa para aqueles que leem e guardam as promessas, as palavras contidas neste livro. Diz assim: revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos. E quem são os servos? São aqueles que se entregaram, que servem a Yeshua de corpo, alma e espírito. Não é somente servo de boca, de língua, mas aqueles que o são em espírito e em verdade, correto? Diz assim: as coisas que em breve devem acontecer. Isso João escreveu estando na ilha de Patmos, não lembro a data, mas já tem muitos anos. E diz mais: e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Aí o versículo 3 vocês sublinhem, por favor, porque diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então veja bem, só pelo fato de nós estarmos lendo esse livro, e talvez você, porque está no trabalho ou fazendo alguma coisa, você não tem condições de lê-lo, mas você está ouvindo o que está sendo dito, porque nós estamos falando do livro do Apocalipse, somente por isso, diz assim: bem-aventurados, quer dizer, felizes, agraciados, abençoados, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam. Quer dizer, nós temos que ler, ouvir e guardar. 3 verbos. Um verbo demonstra uma ação: ler, ouvir e guardar as coisas. Que coisas? Tudo que está escrito aqui.
nela escritas, pois o tempo está próximo. Aí diz assim, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Aí ele começa a explanar as coisas que ele viu. Lá no versículo 9 começa com a visão de Jesus glorificado. Aí João teve uma visão de Yeshua glorificado, uma coisa tremenda que não dá para comparar com palavras, não cabe no vocabulário humano. Aí lá no versículo 17 diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, tem muita gente caindo aí, que o pastor toca, a pessoa cai, essa teologia do cai pelo poder de Deus, mas que não tem nenhuma base bíblica. Não existe. Se você que está participando desse hangout frequenta uma igreja onde você vê pessoas, parece até uma rave gospel, né? Batendo cabeça, sacudindo o cabelo, sacudindo o corpo, caindo, se estrebuchando, saiba que aquilo dali é manifestação carnal. De Deus não tem nada, absolutamente nada. João caiu porque ele teve uma visão gloriosa de algo que ele jamais havia visto ou experimentado em toda a sua vida. Então, ele caiu, não que ele foi arrebatado, que ele desmaiou, ficou estrebuchando, não. Porque foi algo tremendo, demais da conta para ele. E aí, então, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aí lá no versículo 9 ele diz assim, escreve, pois, as coisas que viste. Quer dizer, Yeshua glorificado, as 7 estrelas que são os pastores, os 7 candeeiros que são as igrejas representadas, e as que são, quer dizer, o momento que presente para o João e que também serve como presente para mim, para todos nós. E diz mais assim, e as que hão de acontecer depois destas. Então nisso se baseia todo o livro do Apocalipse. Vou repetir. Escreve, pois, as coisas que viste, quer dizer, a figura, a manifestação de Yeshua glorificado, as que são, ou seja, aquilo que eu vou começar a ditar para você, a falar para você, e as que hão de acontecer, passado, presente e futuro. Muito bem. Aí ele diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí então, o Yeshua glorificado passou a contar para João as coisas que são. E o que representam essas coisas que são? A carta à igreja em Éfeso, porque cada uma dessas igrejas representa uma fase da igreja de Yeshua. Aí a carta à igreja de Esmirna, a carta à igreja de Tiatira, a carta à igreja de Sardes, carta à igreja de Filadélfia, que era a igreja que foi a única que não recebeu nenhuma reprimenda, e por último a fase que nós estamos vivendo hoje, a carta à igreja em Laodiceia, onde ele diz assim, versículo 14, capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então veja bem, essa igreja de Laodiceia demonstra uma igreja que não tem uma cara, que não tem uma propriedade particular. Não é fria nem quente,
é uma igreja morna. O que é o morno? O morno é o meio termo. Se você pegar um pouquinho de água fria e também um pouquinho de água quente e misturar em um copo, uma panela, o que seja, você vai ter água morna. Como a água morna se caracteriza? Por ter um pouquinho do frio, um pouquinho do quente. Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha um pouquinho do frio, no caso o mundo, e um pouquinho do quente, no caso o reino dos céus, o reino de Yeshua. É a igreja, por exemplo, que coloca um bloco carnavalesco na rua. Não é, senhor Silas Malacaia. Essa é a igreja de Laodiceia. É a igreja que, por exemplo, você vê aí as pessoas batendo cabeça, as pessoas fazendo um montão de coisas. As pessoas, profetas fazendo profetadas. Você vê aí, como hoje o ex-bispo Alfredo mostrou mais um escândalo, um pastor lá da igreja universal, não, bacanal do Reino de Zeus, lá no Ceará, que usava cocaína dentro da própria catedral. Então, essa é a igreja de Laodiceia. É a igreja que ela não tem uma posição, não é de Yeshua, nem tampouco do mundo, ela está indecisa, em cima do muro. E eu me lembro que o meu falecido pai me dizia uma coisa: meu filho, muito cuidado com aquelas pessoas que são indecisas, aquelas pessoas que não se definem como seu inimigo ou como seu amigo. Elas estão indecisas, no meio do muro. E, infelizmente, isso, hoje, nós vemos, e muito no meio evangélico. E você já deve ter ouvido assim: eu não sou nem de direita, nem de esquerda. Eu não sou nem conservador, nem liberal. Eu não sou nem isso, nem aquilo. Então, o que você é? Você não é macho, nem fêmea? O que você é? Você também é a favor da ideologia de gêneros? Você também é a favor dessa pouca vergonha que o mundo tem sido acometido? Então tem muitas pessoas assim, com um pé na casa do Altíssimo e outro pé no mundo. Quer dizer, não tem uma definição. Eu até prefiro que aquela pessoa diga assim para mim: eu sou de esquerda roxo, eu amo Lula, eu amo a Dilma, eu amo Karl Marx, eu amo Lenin, Trotsky, eu amo Gramsci, eu amo todo esse pessoal. Pelo menos é uma pessoa que tem uma posição, está definida. Agora aquela pessoa que faz tudo para agradar a B, C, D, todo o alfabeto, essa pessoa é falsa. Essa pessoa, ela dança conforme a música. Se é rock and roll, então vamos dançar rock and roll. Se é funk, então vamos dançar funk. Se é hip hop, então vamos dançar hip hop. Quer dizer, ela quer agradar a tudo e a todos. É uma pessoa que não tem... Você não consegue definir aquela pessoa. É um androide, é um andrógeno. Você não sabe se aquela pessoa está do seu lado ou contra você, porque nem ela mesma sabe. Então tome muito cuidado. Essa é a característica da igreja de hoje, que em vez de influenciar o mundo, é o mundo que está influenciando a igreja. Mas por quê? Porque os supostos líderes evangélicos, como Silas Malacaia, que fala para as pessoas que podem celebrar Natal, que manda o pessoal fazer um bloco carnavalesco e evangelizar nas ruas, no carnaval, e tantos outros pastores, como o da Bacanal do Reino de Zeus, que acobertam um adúltero, como o João Bengala, o queridinho das louras, o produtor de leite, que acobertam por quê? Porque ele tem investimentos da igreja no valor de 51 milhões no nome dele. Então vamos acobertar o pecado, vamos falar que ele já está bem, que a esposa dele já está bem nada. Ela também é uma sem vergonha, ela cansou de meter chifre nele também. Ali é uma cobra comendo a outra, é um traindo o outro. Então esse é o tipo de igreja que nós estamos vivendo hoje. Por isso está essa desgraça no Brasil, está essa desgraça no mundo, onde igrejas evangélicas como a metodista, a presbiteriana, estão realizando casamentos gays. Onde igrejas que se dizem evangélicas estão aceitando e pregando o Crislã, que é uma mistura de cristianismo com Islã, que Alá é o Deus da Bíblia, é o mesmo Deus que um cristão adora. Esse é o ecumenismo pelo qual o Chiquinho do Império Romano tem trabalhado e tem logrado ter êxito. Essa é a diferença, pessoal. Essa é a igreja de Laodiceia. Então, essa igreja prostituta, essa igreja
meretriz, essa igreja vai ficar aqui para a grande tribulação. E eu vou provar para vocês aqui. Essa igreja vai ficar para a grande tribulação. Essa igreja vai sofrer as consequências, porque ela é morna. E vejam que o próprio Yeshua diz: porque você não é frio nem quente, mas morno, estou a ponto de vomitar-te. Ora, nós vomitamos quando sentimos nojo, ou quando comemos algo que nos faz mal e o nosso organismo rejeita. E aí temos que expelir aquele mal que colocamos para dentro do nosso organismo e o mesmo não aceitou. É a mesma analogia. O próprio Yeshua rejeita esse tipo de comportamento. Rejeita. Quer dizer, a pessoa, ela queima a rosca, tem a rosca frouxa, e assume diante da televisão, diante do mundo todo. As pessoas aplaudem. E aquele que se diz cristão tem medo ou vergonha de assumir a sua fé. A pessoa fica de braços cruzados, ela prefere se omitir, ela se acovarda. Como nós, eu e vocês que estamos aí acompanhando esse hangout, como nós podemos ficar de braços cruzados aceitando tudo que está acontecendo nesse mundo, quando o nosso Pai, o nosso Redentor, enviou o seu Filho para que morresse de braços abertos para nos resgatar do pecado? Hein? Como podemos ficar de braços cruzados? Não dá, pessoal. Covardes, os covardes, está escrito, não sei se você crê, que os covardes não entrarão no reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus. Então, se você é uma pessoa, eu não sou covarde, eu sou tímido, também está escrito lá que os tímidos não entrarão, porque dependendo da situação, a timidez também é uma covardia. É uma covardia, porque esse mundo está sendo tomado e dominado por uma minoria, estão colocando as minorias por cima da maioria. Está aí. O cantor do ano é um gay, o Pablo Vittar no Brasil. Vejam vocês. E os shows, os concertos, lotam. Isso é uma afronta, pessoal. Isso é uma afronta. E tem gente que aplaude. E tem gente que gosta. Então não dá para aceitar isso. Não dá. Essa é a igreja de Laodiceia. Você conhece alguém assim? Tenho certeza que não somente uma ou duas, mas talvez um montão de pessoas que você conheça que são assim. Nem frio, nem quente. Oxalá estivesse frio, porque o frio pode esquentar. E o quente, ainda que se esfrie, pode depois voltar a se esquentar novamente. Mas o morno fica nesse estado. Não se decide. Esse é o problema. E por causa disso, está a ponto de ser vomitado. A ponto de ser vomitado. Então, meus amigos, isso é muito sério. Continuando aqui, muito bem. Aí ele diz assim, lá no capítulo 4, acompanhando aí, lá no capítulo 4. Depois destas coisas, que coisas? Eu já comentei com vocês o seguinte, a Bíblia não pode ser lida, por exemplo, vendo televisão, escutando música. Você tem que ler a Bíblia num lugar onde você esteja a sós com Yeshua. Porque quando você abre a Bíblia, ele vai falar ao seu coração. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. E se você está passando por alguma provação, algum momento difícil, aquela palavra vai alimentar o seu espírito. E daquela palavra você vai adquirir forças para enfrentar aquele problema. Então veja bem, ele diz assim, depois destas coisas, que coisas? Das coisas que viste e das coisas que são. Agora começarão a ser ditas coisas que hão de acontecer, quer dizer, o futuro. Então depois da situação espiritual dessas 7 igrejas, culminando com a situação caótica da igreja que não se define, a igreja indefinida, a igreja andrógena, a igreja prostituta meretriz, que é a igreja de Laodiceia. Então, depois de tudo isso, ele diz assim, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta,
ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Olha aí a figura do arrebatamento. Olha aí a figura do arrebatamento. E eu vou provar para vocês. Diz assim, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer, quer dizer, já no futuro, o que deve acontecer depois destas coisas. Volta a perguntar, que coisas? Depois de tudo que você viu e de tudo que você testemunhou, da condição espiritual de cada uma das igrejas, que representa cada uma delas uma fase da igreja aqui na terra. Lembrando que a igreja não é o templo, somos nós. A igreja somos nós. Então veja bem, depois do capítulo 4, você não ouve mais falar de igreja. Você não ouve. Então, do capítulo 4, se não me engano, até o capítulo 19, João esteve no céu com Hashem, com Adonai. E quando volta a falar de igreja, já fala da noiva ataviada, gloriosa. Aí você vê os juízos do Altíssimo, que vem a seguir, já começando no capítulo 5, você vê os juízos que marcam o início da grande tribulação. Porque serão 7 anos o acordo. Na metade da semana, o anticristo, o que vai enganar os judeus, ele vai permitir que o terceiro templo seja construído. Então, na metade da semana, ele vai quebrar aquele pacto. E vai se assentar no trono, dentro do templo, e exigir que seja adorado como se Deus fosse, correto? A metade da semana corresponde a 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio será o período, representa o período em que o anticristo estabelecerá todo o seu sistema. A marca da besta, onde somente aqueles que poderão comprar, vender, negociar, trocar, alugar, conseguir trabalho, aqueles que aceitarem essa marca, aqueles que forem membros da religião universal, a qual o francisquinho está trabalhando. E também serão cidadãos que viverão debaixo do mesmo governo. E o mundo, como já foi dividido desde 1990, se não me engano, em 10 regiões. E o Brasil é a 6ª região. O Brasil é a 6ª região. Logo a 6ª, o número 6 significa o número do homem. O Brasil é a 6ª região. Coisa que já foi tocada no Hangout anterior. Então, do capítulo 4... do final do capítulo 4 até o capítulo 19, não se ouve mais falar em igreja. Não se ouve mais falar. É aí que começa então a grande tribulação. E eu faço aquela pergunta que Abraão fez ao próprio Yeshua, naquele hangout de salvação que comentamos aqui. Que Abraão perguntou ao próprio Yeshua, destruirás o justo juntamente com o ímpio? Destruirás se acaso encontrares 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10 justos, destruirás ao justo juntamente com o ímpio? E Yeshua em todas disse, não, caso eu encontre 10 justos, não destruirei as cidades por amor a estes justos. Será que nesse mundo que nós estamos não somos mais de 10? Somos mais de 10 milhões, somente no Brasil são mais de 30 milhões supostamente de evangélicos. Mas quando você vê evangélicos pulando o carnaval, você começa a duvidar dessa estatística. Correto? Aí lá no capítulo 5 diz assim, vi na mão direita aquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro,
nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a raiz verdadeira, não a falsa, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, houve uma reunião maravilhosa. De tristeza, João passou a regozijar-se, porque o cordeiro que venceu foi digno, achado digno de abrir aquele livro. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu descer aqui a minha amiga Belinha aqui. Só um momentinho, por favor. Pronto. Tá aqui. Pronto. Tá aqui, a Belinha aqui, pessoal. Dá um tchau aí pro pessoal. Ih, quer ir no banheiro. Vai lá. Desculpe mais uma vez, pessoal. Então, voltando aqui. Aí lá no capítulo 6, vamos chegar no ponto que eu quero. Diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Então veja que o cordeiro, que é Yeshua, foi ele quem abriu um dos 7 selos. Então aqui começa a grande tribulação. E vejam que já no capítulo 6 não tem mais igreja. Não tem igreja. A igreja desaparece no capítulo 4. Aí alguns céticos travestidos de cristãos dirão assim: ah, mas o Apocalipse não se pode entender, ou não é para ser entendido em ordem cronológica. Você começa a ler um livro pelo seu final? Agora chove de baixo para cima? É assim mesmo? Porque isso para mim é uma desculpa muito esfarrapada, que não se pode entender o Apocalipse cronologicamente. Muito bem. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é esse cavaleiro branco? O anticristo.
Então ele saiu vencendo e para vencer, porque ele foi dar a permissão para isso. Quer dizer, o cordeiro abre o selo e então liberta ou libera esse cavaleiro branco e lhe foi dado então autoridade para vencer. Autoridade que ele nunca teve e jamais terá. Essa autoridade foi dada por quem? Por Yeshua, pelo cordeiro do Adonai, pelo cordeiro de Hashem. Então aí começa a grande tribulação para aqueles que aqui ficarem ou aqueles que se converterão durante o período, lembrando que 144 mil judeus estarão pregando o evangelho, 12 mil de cada tribo. Além disso, também teremos as duas testemunhas, Elias e Enoque, que estarão pregando o evangelho. Então muita gente se converterá durante o período da grande tribulação. Aqueles que não forem sacrificados durante o período da tribulação que será empregada pelo anticristo, ficarão para a grande tribulação, terão oportunidade de se converter. E na tribulação também. Porque mais adiante diz assim, prestem bem atenção, o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, também um cordeiro, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, que simboliza a guerra. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o cavalo da guerra. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviu uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavalo aqui simboliza a fome, a hiperinflação, a escassez. Tudo isso aqui, meus amigos, são juízos do Altíssimo. Não é por obra do anticristo, não. São juízos do Altíssimo. O anticristo, como foi dito no primeiro selo, saiu vencendo para vencer, porque o Criador, o Eterno, assim o permitirá, que ele saia vencendo para vencer, porque ele não tem poder sobre a sua vida, sobre a minha, sobre a nossa vida. Pode acabar com esse corpo aqui, feio, gordo, aqui, a mochiba caída, mole, pode acabar com esse corpo aqui, mas a alma pertence àquele que nos formou, aleluia. A alma pertence ao nosso Rei e Senhor. Então o corpo, você pode ir para a academia, malhar, levantar peso, para o bumbum endurecer e fazer de tudo, mas isso daí vai virar comida de verme. Vai virar comida... Não. Ah, Márcio, obrigado. Isso aí vai virar comida de verme. Por isso que a palavra diz que o exercício físico para nada é proveitoso. Tem gente que passa 2, 3 horas malhando e aí fica no espelho, olhando aí o bíceps, não é canetada não, o bíceps e coisa e tal, ou então com o telefone. Aí faz biquinho, né? E botox para lá, botox para cá, e 300 ml de silico nos seios para deixar a coisa em pé, aquela coisa que estava caída com a gravidade, agora está em pé, bem atrativa. Pessoal, isso aí vai virar comida de verme. O importante é a alma. O importante é você siliconar a alma, exercitar ou fazer exercícios espirituais para que a sua alma cresça e você não venha negar o soberano nome do Eterno quando o seu momento crucial chegar. Esse que é o importante. Aí diz assim, o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu nome, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, quer dizer, pela guerra, pela fome,
com a mortandade e por meio das feras da terra. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, preste bem atenção nesse quinto selo. Preste bem atenção. Pare de fazer o que você estiver fazendo. Senta aí, por favor. Preste bem atenção. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Que almas são essas? De Paulo, de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, de Pedro, de João, de Tiago, de Isaías, Jeremias, de Daniel, de todos aqueles que deram testemunhos, de todos aqueles que por causa dessa palavra aqui foram perseguidos, de todos aqueles que, tal como acontece hoje também, o Estado Islâmico decapitando quem não rejeita ou nega a sua fé cristã. Então, essas são as almas, como diz aqui, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Estas almas estão debaixo do altar daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Quer dizer, como eu disse anteriormente, depois que a igreja, e eu respeito quem não crê no arrebatamento, primeiro que não haverá arrebatamento secreto, isso daí é uma mentira, se está na palavra do Altíssimo não é secreto. Mas depois que acontecer o arrebatamento, aqueles que serão deixados, que ficarão aqui, eles então reconhecerão o seguinte: puxa, que idiota que eu fui, o que aconteceu, esse desaparecimento dessas pessoas, eu ouvi o pastor pregando isso, eu li sobre isso, mas nunca tomei a sério. Por quê? Eu gostava de ir para balada, eu gostava de me esfregar com um, com outro, com outra, com aquela, com fulana. Eu gostava de dar um tapa na brisa, porque tem até cristão que pensa que não, a maconha, como diz o Caio Herege de Retorno de Jedi Fábio, a maconha está mal classificada, a maconha não é uma droga. Então tem até cristão que gosta de dar um tapa na brisa. Cristão que gosta de fazer coisas que são lícitas, até são lícitas, mas convém, não convém, sair em bloco carnavalesco e por aí vai. Vocês viram isso aí no Brasil, não preciso ficar aqui enumerando essas coisas, vocês viram, vocês foram testemunhas. Então eles serão deixados, e eles terão a oportunidade de serem salvos? Terão, mas vão pagar um alto preço por isso. Então o evangelho vai ser pregado. Como eu já disse, os 144 mil que irão pregar para os judeus e também alcançarão o mundo, as duas testemunhas. Então aqueles que aqui ficarem ainda terão a oportunidade de serem salvos. Por isso, Gustavo, eu não quero ficar, eu tampouco. Então, aproveite essa oportunidade que o Espírito Santo está te dando hoje e conserte-se com Ele. Conserte-se com Ele. Tudo que eu estou falando aqui, eu não tirei desse cabeção, não. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Eu, Gustavo, não creio que a igreja passará pela grande tribulação, porque a grande tribulação marca os juízos do Altíssimo contra a terra. Voltando aqui, espero que agora dê para continuar aqui no livro. Já tem 1h04. Deixa eu beber aqui um pouquinho d'água. Compartilhando aqui. Quer dizer, eu fiz questão de mostrar desde o capítulo 3 até o 6 do Apocalipse para vocês entenderem. Então diz assim:
A 13ª linhagem remonta aos tempos antigos mediante a tribo de Dan, vai vendo, a qual, desde os seus princípios, entregou-se à idolatria, formou seu próprio sacerdócio, seus ídolos e seu santuário. Isso pode ser achado em Juízes, capítulos 18 e 19. Essa tribo, segundo os profetas, deveria ser a ovelha negra do povo de Israel, que iria corromper as outras tribos. Empregou-se em sentido simbólico como protótipo da semente de Judas Iscariotes. Também a maioria dos biblistas, entre eles Irineu, Hipólito e o rabinismo, acreditam que de Dan é que tem de nascer o anticristo. Então vejam aí. Vejam aí. Na realidade, também a Bíblia prediz que em nossos dias o mundo chegará a ficar submetido a um chefe carismático. Parou de novo, né? Deixa eu voltar aqui. Não sei por que está assim, pessoal. Não sei por que está toda hora desligando a câmera. Vamos lá, continuando. Já vamos terminar. Diz assim. Na realidade, também a Bíblia prediz que em nossos dias o mundo chegará a ficar submetido a um chefe carismático. O anticristo será um israelita da tribo de Dan. A realeza da tribo de Dan chegou a ser, através da história, uma das mais poderosas linhagens satânicas da terra. Arrebanhou uma grande quantidade de poder e de riqueza no planeta, e nada lhe falta para que dê à luz o anticristo, que aparecerá com todas as suas credenciais regulamentares. Para o leitor incauto, será importante uma breve análise da história do povo de Israel e da tribo de Dan. A respeito de Abraão, podemos ler que por sua descendência seriam abençoadas todas as nações da terra. Isso podemos encontrar em Gênesis capítulo 22, do versículo 15 ao 18. Esta promessa é repetida e confirmada a Isaac e depois a Jacó, por Deus chamado de Israel. A Israel se promete, além disso, que não só sairiam dele várias nações, mas que também reis sairiam de seu sangue. Está lá em Gênesis capítulo 35, versículos 11 e 12. Israel teve 12 filhos, cujos descendentes se agruparam nas conhecidas 12 tribos de Israel. Já parou novamente, né? Olha, tá difícil hoje. Tá difícil. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Só um momentinho. Vamos lá. Eu tirei da minha câmera de alta definição e colocando aqui em outra câmera aqui, a câmera do computador. Vamos lá. Espero que agora dê. Diz assim: a casa de Jacó e Israel. Ruben, que foi seu primogênito, Simeão, Levi, Judá, Zabulon, Issacar, Dan, Gad, José, Aser, Neftali e Benjamim. Para cumprir suas promessas a Abraão, Deus colocou os alicerces da nação ao estabelecer um pacto com os seus descendentes. Esse pacto foi instituído por meio do grande líder hebreu Moisés. Mais tarde, durante o governo do rei Davi, tanto a realeza quanto o sacerdócio ficaram firmemente estabelecidos. Por ocasião da morte de Salomão, filho de Davi, o reino dividiu-se em dois. O reino do sul, chamado de Judéia, tendo... Ah, não, peraí, agora olha... Tá difícil hoje, aí. Chamaram aqui, interromperam a transmissão. Desculpe, pessoal aí do Facebook, foi uma chamada aqui. Hoje tá difícil. Mas vamos lá, pessoal, vai sair, tá saindo. Diz assim: por ocasião da morte de Salomão, filho de Davi, o reino dividiu-se em dois. O reino do sul, chamado de Judéia,
tendo Jerusalém como capital, e o reino do norte, chamado Israel, com a capital em Samaria. Pessoal, o problema não é a câmera, não. O problema é o FaceTube mesmo. Tá aí, parou de novo. Eu troquei de câmera e parou. Tá aí, ó. Eu troquei de câmera e parou. E ainda tem o nosso amigo Buddy aqui reclamando que quer minha garrafa d'água. Vamos lá. Bom, vou falar mais um pouquinho, porque eu tô aqui lutando, pessoal. Tá uma luta aqui tremenda para manter esse hangout. E não ficarei surpreso se derrubarem, tá bom? Por isso, se você puder baixar esse hangout e guardar ou distribuir para os seus amigos, o pessoal da sua igreja, aproveite, tá? Onde foi que eu parei? Tá aqui. O reino de Israel, depois da divisão, ficou constituído por 11 tribos, excluindo-se dele Judá. Mas uma dessas 11, a tribo de Benjamim, passou para o reino da Judéia. Isso pode ser visto em 1 de Reis, capítulo 11, versículo 29. Ou capítulos 11 e 29. Também os descendentes de Levi, os levitas, que haviam sido designados por Deus para o serviço sacerdotal, permaneceram com Judá depois da divisão. Por isso que judeu é todo aquele que é da casa de Judá. Ou seja, a tribo de Judá, Benjamim e Levi. Esses são chamados de judeus. Israelitas são todas as 12 tribos. Mas judeu são aqueles que pertencem à casa de Judá, que era formado por 3 tribos, Judá, Benjamim e Levi, sendo que a tribo de Judá foi aquela que foi designada, ou melhor, os levitas, os descendentes de Levi, os levitas, foram aqueles designados para o serviço sacerdotal, e somente eles podiam receber o dízimo. Aí eu pergunto, o seu pastor é da tribo de Levi? O seu pastor é judeu? E se você pegar lá o livro de Malaquias, e você verá que nunca em momento algum Hashem está falando com o povo, mas sim com os sacerdotes. E o dízimo nunca foi dinheiro. Jamais foi dinheiro. Basta ler a palavra. Jamais foi dinheiro. Nunca. Jamais em tempo... Olha aqui, pessoal. Ó, vou mostrar aqui pro pessoal. Tá aqui, ó. Pessoal do Facebook, tá vendo isso aqui? Querem destruir, querem acabar com o Hangout. Querem cortar o Hangout. Olha só. Querem acabar com o Hangout. Deixa eu tentar aqui uma coisa aqui, pessoal. Por isso, copiem, baixem, por favor. Também vai ficar disponível, está sendo gravado, ficará disponível na minha página do Facebook. Baixem. Querem acabar. Vamos lá, voltando aqui. Muito bem. O Facebook ainda não travou, né? Mas aqui no FaceTube está direto. Então, continuando aqui. Depois da divisão, a casa de Judá ficou constituída por Judá, Benjamim e Levi, e a casa de Israel por Ruben, Simeão, Neftali, Aser, Manassés, Zabulon, Issacar, Gad, Dan e Efraim. O leitor vai notar que na lista do reino de Israel está faltando o nome de José. Em lugar dele foram escolhidos seus 2 filhos, Efraim e Manassés. É importante assinalar que depois da morte de Jacó, ou Israel, a bênção não passa a seus próprios filhos, mas ao filho mais moço de José, Efraim. Esse chegou a ser o herdeiro da poderosa bênção de Abraão. Isso pode ser visto em 1 Crônicas e também em Jeremias. Além disso, a tribo de Efraim chegou a liderar o conjunto das 10 tribos que juntas formavam o reino de Israel. Ambos os reinos, depois da divisão, partiram cada um em busca do seu destino e atravessaram etapas de inimizades e guerra civil.
Em um ponto, ambos cometeram o mesmo erro. Um e outro abandonaram a Deus. Aí, cortou de novo. Cortou de novo. Olha. Tá cortando agora. Novamente, vamos lá. Então tá aqui, aonde foi que nós paramos? Ambos os reinos, depois da divisão, partiram cada um em busca do seu destino e atravessaram etapas de inimizades e guerra civil. Em um ponto, ambos cometeram o mesmo erro. Um e outro abandonaram a Deus e puseram-se a prestar culto aos falsos deuses dos povos vizinhos, sobretudo os deuses Baal e Astarte dos fenícios. Por isso Deus os castigou e os dois reinos arruinaram-se. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal, para não ficar cansativo, aqui já são 20 horas e 16 minutos e tá essa apurrinhação toda hora cortando e a câmera toda hora desligando. Vamos parar por aqui e amanhã continuamos com esse hangout sobre o anticristo, tá bom? Amanhã vamos continuar, eu espero que mesmo com todas as interrupções, deu para vocês entenderem, deu para vocês alcançarem o teor da mensagem e amanhã estaremos de volta. Vou voltar aqui agora a câmera para mim, antes de me despedir de vocês, tá bom? Então amanhã, terminando aqui, eu vou fazer já o setup do próximo Hangouts amanhã, estaremos novamente mais uma vez às 21 horas, horário de Brasília, com a continuação desse hangout sobre o anticristo. E espero que o Espírito de Deus, assim como iluminou o meu coração, tenha também iluminado o seu nessa noite. Eu espero que a palavra tenha encontrado cabida no seu coração. O que você quer, rapaz? Você está com uma garrafa aqui. Até o Buddy hoje está a fim de perturbar, pessoal. Então, eu quero mandar um abraço para o Dilo Moura, Jadson07, Rose Mesquita, Maria DR Poeta, a Rogério Rios, quem mais está chegando por aqui? Kátia Maria, Cúpula de Cristal, Everton Pinto, o casal que está falando aí, no Twitch não cai. O Twitch é muito bom, tá aqui a transmissão. Não cai. Hoje também no Facebook não caiu. Tá muito boa a transmissão. Somente aqui nesse demônio do FoiceTube, né? Esse Exu tranca-rua aqui do FoiceTube. Vamos lá. Jussara Dunice, Cláudio Moura, Paulinho Santos, André Pires Castilho, Rosângela Nunes, Cláudio Rodrigues, Etacília Xavier, André Pires Castilho, Deni Vilas Boas, Saulo Mota, Elifelete Souza, quem mais? Cláudio Rodrigues, já falei. Rose FP, de Batista. Uma boa noite a todos vocês. Eu não vou nem fazer oração agora, porque, sinceramente, eu estou me controlando aqui para não sair de espírito. Já deu para notar, né? Porque é uma interrupção atrás da outra. Está aqui o meu querido Buddy aqui também perturbando agora. Mas eu tenho certeza que esse Hangouts foi uma bênção para todos vocês, assim como também foi para mim, tá bom? Então, muito obrigado vocês do Twitch, vocês do Facebook, vocês do FoiceTube, vocês aí do chat. Muito obrigado. Novamente amanhã às 21 horas. Vou já fazer o setup do Hangouts de amanhã e continuaremos com esse tema. Valeu? May Yeshua bless each one of you. See you soon. Tchau.